ciclo vai ser diferente? De que o mercado ele vai continuar subindo por mais tempo? Ou você acha que vai ter uma correção mais forte no meio do ano que vem? Os seres humanos, em regra, eles são consistentes, eles são racionais. Mas os seres humanos também têm racionalidades sistemáticas. Tem coisas, tem situações que a maioria dos seres humanos agem de maneira irracional. Tem uma disciplina, inclusive, que estuda isso, que chama Behavioral Economics, né? Isso que é economia comportamental. São situações, por exemplo, se essa caneca for minha. Pra mim, essa caneca vale mais do que uma caneca igual, né? Isso é endowment effect. Tem várias situações que já foram identificadas que as pessoas não são consistentes, não é isso? Sim. É isso. Essa é uma das situações que a maioria das pessoas não são consistentes. Loteria, por exemplo. Se você for ver o valor presente líquido, é irracional apostar, mas o cara acha que vai ganhar. Ele não pensa nas possibilidades de derrota, não é isso ou não? Não, e aproveitando essa oportunidade, tem um amigo meu, acredito que ele tá assistindo a live, o cara não compra Bitcoin, o cara entende o que é o Bitcoin, mas o cara prefere comprar, gastar dinheiro com loteria pra tentar ver se ganha alguma grana do que propriamente se posicionar no Bitcoin. A gente tava falando com os brothers lá fora, o Bitcoin concorre com loteria, porque a loteria, o tigrinho tem um algoritmo pra ele destruir. Quando você faz uma alavancagem de 200, 300 vezes, é uma loteria que você sabe exatamente qual é a chance e o oráculo. Sim. E é por isso que o Bitcoin varia mais. Ele perguntou, o Bitcoin vai bombar, vai bater? Eu não sei. Depende do macro. Se amanhã a Nasdaq cair 10%, o Bitcoin vai cair 40%. Porque o Bitcoin, um menino de 14 anos, alavanca 300 vezes. Você conhece algum lugar que um profissional alavanca 100 vezes Bovespa? Não tem, não é isso? Não, Bitcoin você pode alavancar até 100 vezes, dependendo 300. da corretora. O BitMEX era 300 antigamente, não é isso ou não? Variava 0,2%, game over, né? É muita alavancagem para uma pessoa só. Agora, Renato, te falar, a gente está agora vivendo num mundo que as pessoas, no que diz respeito à cultura, culturalmente, elas estão mudando o seu viés de pensamento. Foi feita uma pesquisa e mostrou que um dos termos mais pesquisados no Google pelas mulheres é "me arrependi de ser mãe" e "me arrependi de ter casado". É um dos termos mais pesquisados pelas mulheres hoje. Cara, o que você tem a dizer sobre isso? Por que tá mudando tanto o que diz respeito ao comportamento da sociedade? Eu vou responder essa, mas só voltando para o anterior. Só a outra coisa que a gente tinha conversado com os brothers lá fora. O negócio é o seguinte. O ciclo de 4 anos do Bitcoin, ele é motivado pelo halving. Mas toda vez que você tem uma incerteza, positiva ou negativa, a natureza humana é se exceder na resposta. Se você tá de noite em sua casa e ouve passos, você vai pegar a arma e a lanterna, não é isso? Com certeza. Pode não ser nada, pode ser uma porta, um negócio, mas você vai exagerar na resposta, não é isso ou não? Se alguém ligar pra você e dizer assim, seu pai está no hospital, você vai achar que seu pai escorregou e tá tirando 2 pontos, ou você vai achar que é o final do seu pai, não é isso ou não? Você vai achar que é o final do seu pai, não é isso? Aí depois você chega lá, ele teve uma diarreia e tal, escorregou, teve, não é isso? Sim. Aí você vai, quanto mais informação, você vai caindo pra realidade. Mas sua primeira resposta, positiva ou negativa, geralmente é exagerada. E é exatamente o que acontece com o Bitcoin. A cada 4 anos, a precificação do Bitcoin muda, porque existe um halving. Existe um fato que muda a emissão do Bitcoin. E existe uma correlação dos commodities, né? Que é o stock to flow, desse da elasticidade. Foi o que eu perguntei por lá. Por que quem guardou ouro ganhou quem guardou prata nos últimos 20 séculos? Quem guardou prata ganhou de quem guardou cobre nos últimos 20 séculos? A escassez. O Bitcoin é mais escasso do que o ouro. Ele tende a se valorizar em ouro, mesmo que esse processo que a gente conversou aqui de aumento de estado e tal, nada disso aconteça. Ceteris paribus, o Bitcoin já tende a bater o ouro. Como o ouro bateu a prata, pelo mesmo motivo que a prata bateu o cobre. É isso. Mas o que acontece no ciclo de 4 anos do Bitcoin? Aí tem um halving. Aí o Bitcoin deveria subir de valor porque mudou a escassez do Bitcoin. Toda vez que tem um halving, tem incerteza. Porra, os mineradores vão colapsar, porque a remuneração do minerador vai nunca ficar mais colapsa, difícil a mineração. Não é isso? Aí vai ficar mais difícil, vai haver colapso, não sei o que lá. Nunca acontece isso, o hash rate aumenta, então o preço também reage. Então, beleza. Aconteceu o halving no início do ano, não é isso? O Bitcoin ano passado, mais que dobrou. Bitcoin esse ano, mais que dobrou. Eu nem sei se bateu ano passado, mas tá quase igual, não é isso? Geralmente, nas últimas 3 eleições presidenciais americanas, o Bitcoin nunca voltou ao valor da eleição. O que aconteceu? Teve eleição, o Bitcoin aumentou mais de 10 vezes e depois caiu 80%. Por que acontece isso? Quando o Bitcoin entra no FOMO, a gente não tá no momento... tá chegando ainda. A gente não tá no momento que o negócio começa a dobrar meses seguidos. Quando começa a dobrar meses seguidos, você atrai que tipo de comprador? Justamente aquele cara que tá no tigrinho, aquele cara que tá na aposta. E quem compra porque subiu, vende porque caiu. Exato. O cara que comprou porque o brother comprou e dobrou, na hora que cai 10, 20% ele vende. É por isso que no final, a perna final do Bitcoin é uma subida brutal. Na hora que começar, é o negócio do mais múltiplo, né? Quando passa 2 vezes do mais múltiplo, quando o Bitcoin começa a entrar no ritmo de subir mais de 10 vezes por ano, aí você, porra, tem uma coisa errada aqui, não é isso ou não? Sim. Tá perto do topo pra cair 80% e recomeçar o ciclo, não é isso? Até porque esse ciclo é diferente de todos os últimos ciclos, porque todos os ciclos do Bitcoin, o Bitcoin ele era um ativo que era direcionado pelo varejo. Era o povão que comprava. Bicho, agora tem 2, 3 dias que o Bitcoin sobe mais do que ele valia 3 anos atrás.
Em valor, Exato. meu Deus do céu, tipo, é porque também o market cap não sobe e o preço não sobe também é diretamente proporcional à grana que tá entrando. Porque o valor negociado não é, porra, o market cap total, né? E Exato. você, Magnata, como é que você descobriu o Bitcoin, velho? Como é que você veio parar aqui? Diga aí. Cara, eu vou te falar, eu descobri Bitcoin aqui nos Estados Unidos em 2018. Em 2018, na época que o mercado de criptomoedas, como eu falei pra você, ainda era algo completamente 2018 submerso. foi um momento maravilhoso. Natal de 2018, eu dei paper wallet com 1 milhão de satoshis a cada primo meu. Bitcoin tava no fundo, a gente tava ali 15 no... mil. Não, 15... Bitcoin tava 3 mil, era finalzinho de Não, 2018. 15 mil reais. Sim, sim, 15 sim. mil reais, né, Sim, Isa? sim, é porque sim, você já sim. pensa em dólar, você é magnata, né, Isa? Não. É porque eu tava aqui, né? Então eu tava aqui, então, estando aqui, eu tava vendo em dólar. Foi da seguinte forma. 17, bateu 19 mil, você pegou a porra 3 aí, ó. Agora, se esse ciclo, essa porra for a 300 ou a 200 e voltar a Mas 80, tá ruim? O problema, Renato, é que naquela época eu não comprei. Naquela época eu não acreditei. Naquela época eu tava assistindo um vídeo, inclusive num canal do YouTube, os caras falando de Bitcoin. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Aí comecei Mas você tava estudando, tava fazendo o que aqui? Cara, eu tava aqui trabalhando, como eu te falei. Tava aqui trabalhando, aí tava num momento de folga ali e tava assistindo um vídeo. E aí os caras estão falando de Bitcoin, eu falei, caraca, interessante isso aqui. Aí deixei passar. 2019, quando virou o ano, eu fui transferido pro Caribe. Tava lá no Caribe, e lá no Caribe... Caribe é o quê? Caimã? Cara, Trinidad e Tobago. Porra, mas é bagunça, né? Trinidad Você e levou sua Tobago. mulher pra lá? Não era bagunça. Fomos nós dois. E aí, cara, comecei a estudar o Bitcoin lá naquele ano de 2019. No comecinho de 2020, tomei coragem e fiz a minha primeira compra. Começou a reagir o preço. Tá vendo? A maioria da galera é filho da alta, né? Quando o negócio começa a bombar e dá coragem de entrar, né? Exato. E aí, Renato, tendo em vista, como eu tava falando anteriormente, que agora esse ciclo é diferente, porque no começo era só o povão, agora a gente tem institucional. BlackRock comprando os ETFs, Fidelity comprando ETFs. O mercado, de certa forma, ele tá enxergando no Bitcoin, como o próprio Larry Fink falou, o flight to quality, que é a fuga para qualidade. Tendo em vista esse movimento do Bitcoin agora, a gente pode ter um dos maiores bull markets de todo o tempo, todos os tempos. Você concorda com isso? Tem três etapas, não, do ciclo lá, as 5 fases do Bitcoin, não é isso? Tem três saltos tem 3 saltos de grandeza, que o Bitcoin pode chegar e aumentar 10 vezes de novo de valor para não voltar mais. Um dos saltos de grandeza é os estados começaram a comprar Bitcoin, que ainda não começou nessa fase. Tipo o dólar ser hipercolateralizar Bitcoin, como aconteceu com o ouro em 33. Isso é um salto. O outro salto é o que você tá falando. O Bitcoin ser adotado como carteira normal de institucionais. Tipo, quem não comprar Bitcoin vai ser obliterado, humilhado, como esses caras todos que fazem aposta com Mises Capital, com a canhada, os caras ficam humilhando, não é isso ou não? Todos esses caras que passaram a vida estudando pra tomar cacete do menino que leu o Bitcoin Red Pill 20 minutos e dá pau com um injetor profissional, não é isso? Exato. Isso. A terceira coisa que pode fazer o Bitcoin explodir é sintético de tudo, né? É a questão, na hora que tiverem tanto DeFi quanto centralizado, empresas que negociam sintéticos de fiat, sintéticos de índices, sintéticos de ações, sintéticos de commodity. O cara que compra e vende ação, ele vai preferir comprar e vender ação na Bovespa ou num lugar onde nenhum juiz pode tomar nem tributar ele? No lugar onde nenhum juiz pode tomar. Onde pode negociar 24/7 ou só 5 ou 6 horas por dia? 24/7. Só blockchain pode isso. Na hora que chegar, os sintéticos começarem a crescer, bicho, vai sugar a riqueza de uma maneira absurda, velho. Tipo assim, esse é um passo que tem como aumentar o Bitcoin por 10. O outro passo que tem como aumentar o Bitcoin por 10 é o que você falou, que é a institucionalização. E um dos passos que pode aumentar também o Bitcoin por 10, 20 vezes é a adoção por estados. Só que a adoção por estados eu não sei se vai ser... eu acho que eles vão começar... Os estados pequenos podem começar a comprar voluntariamente, mas os estados grandes vai querer tomar, não é isso? Não, e o problema é o seguinte, Renato. Os países que têm uma visão mais voltada para o lado da direita, eles estão focando em fazer o Bitcoin crescer. Como, por exemplo, os Estados Unidos, El Salvador, agora a Argentina. O Brasil com o PT, o Brasil com o Lula, cara. Eu não enxergo um desenvolvimento tecnológico, de empreendimento para o Bitcoin com o presidente que a gente tem, com o governo que a gente tem hoje, cara. O Hansa Hermann Hoppe, o cara que escreveu o livro lá, o Democracia, o Deus que Falhou, que o Moicano falou no final da luta lá, não é isso? Ele tem várias sacadas assim que são extraordinárias, como a superioridade moral da monarquia sobre a república e a inexistência de república quando tem democracia. Uma grande sacada dele é que os países menores tendem a ser mais livres. A fecundidade em Portugal, a tributação é menor do que a da Espanha, que é um lugar mais rico. Não é riqueza. Há 2000 anos atrás, já era amplamente registrado em Roma que as cidades reduziam a fecundidade à metade. Por quê? O animal em cativeiro reproduz mais ou menos, em regra menos, não é isso? Com menos liberdade, você se sente mais à vontade de ter mais filho?
Você não pode elevar a voz dentro de casa que você vai preso, não é isso? E aí cai justamente naquela pergunta que eu tinha te feito. Que agora a maioria, quando você vai olhar a pergunta das mulheres, grande parte das mulheres em busca, isso aqui é o próprio Google, tá mostrando lá, maior quantidade de pesquisa em número das mulheres. Me arrependi de ser mãe, me arrependi de ter casado. Rapaz, eu vejo um monte de mulher se arrependendo também de ter feito carreira. Eu recebo relatos constantes, inclusive vejo na internet, um montão de mulher, bonitas, inclusive de 40, 45, 50 anos, não tem homem pra mim. Não consigo, você não viu outro dia? Não sei se foi Vera Fischer, um dessas aí. Não, pai, ninguém me come há 15 anos, nenhum homem me aborda, não tem homem não. Você acha que não tem homem pra ela ou os homens que consideram ela se avalia como homem, então ela acha que... É aquela história, né? A mulher que ganha 20 mil dólares acha que o homem que ganha 20 mil dólares é uma mulher, não é isso? Exato. Ela cria uma expectativa, ela se avalia como homem, ela acha que ela vale 9, ela vale 3. Então os homens que comeriam ela, que ela acha que não são homens, não é isso? E se a gente for olhar por essa perspectiva, com esse estímulo para que a mulher seja uma CEO, para que a mulher ela cresça e tal, e conquiste posições, acaba que ela foca muito na carreira e acaba esquecendo da família, e a gente entra justamente nesse colapso de fecundidade. É o universo 25. Eu nunca vou ser a mesma pessoa depois de 17 anos de polícia. Eu nunca vou ser a mesma pessoa depois de ver gente morrer, né? Isso, beber em para-brisa, você não entrar em cadeia, aquele cheiro ali, aquele ambiente, você lidar com essa galera, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, vai? É beleza? É isso, você não tem como, você não vai ser a mesma pessoa. É matar e fazer sexo pode te santificar ou te destruir espiritualmente, né? Isso depende da situação, né? Ou não? Exato. É isso. Matar é ruim, trepar é ruim, depende. Se você é dentro do casamento, depende do que tá no seu coração, depende do contexto. A nobreza vem do sangue, não é isso? Pode ser do sangue do útero, vagina, e casamento e nascimento, não é isso? E pode ser do sangue seu do inimigo de combate, não é isso? E eu acredito, inclusive, que no futuro o Bitcoin vai ser a maior parte das transações relevantes de Bitcoin. O Bitcoin vai vir de sangue. A maioria das transações de Bitcoin, quando vierem os sintéticos... Né? Não, de morte e sucessão. Sim. Não só herança, morte, sucessão e casamento. Sim. Inclusive, quando vierem os sintéticos de tudo, na hora que você puder... Não sei se você acompanha a Deribit, essas empresas que mexem com o negócio. Sim, eles estão começando cross-collateral de Chautê, de ouro. Eles já estão começando a compreender que empréstimo colateralizado em Bitcoin é ruim, porque o Bitcoin despenca, mas de sintéticos de Bitcoin e uma carteira diversificada é maravilhoso. Na hora que você puder em uma plataforma ter, sei lá, um terço sintético de ouro, um terço sintético de dólar, um terço Bitcoin, uma carteira dessa tende a perder anos seguidos em real? Você já teve algum ano que uma carteira dessa perdeu 50% em real?